Olá, amantes de terror e histórias sombrias, tudo bem com vocês? Estão preparados para o que vão ver no vídeo de hoje? Separei duas histórias que com certeza vão te deixar sem dormir esta noite, mas antes, se possível, deixe o like no vídeo. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ficarei muito grata, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. O porco demoníaco. Eu moro no interior, perto de algumas cidades de médio porte em Western Illinois, muito perto da fronteira Iowa-Illinois, perto do rio Mississippi. Eu já tive algumas experiências paranormais antes, desde quando eu era muito pequena até agora. Alguns dos meus familiares também tiveram. Contei muito pouco dessa experiência porque temia que as pessoas pensassem que eu estava louco ou mentindo, mas juro por tudo que é mais sagrado que isso aconteceu em um dia de outubro, há 11 anos. Eu tinha 15 anos na época, tenho 26 agora. Meus avós levaram minha melhor amiga Stacy e eu para fazermos um passeio com eles uma tarde, e eles decidiram que seria divertido nos levar a uma plantação de abóboras, já que era tão perto do Halloween. Este canteiro de abóboras ficava alguns condados a nordeste de nós, eu acho, e era muito divertido lá. Tinha carrinhos de feno, um labirinto de milho e um celeiro onde podíamos comprar cidra de maçã e outras guloseimas da colheita. É claro que também tinha um canteiro de abóboras muito grande, onde podíamos colher nossas próprias abóboras direto da videira. Havia algumas famílias com filhos pequenos lá naquele dia. Lembro que estava ensolarado e excepcionalmente quente para outubro. A vovó e o vovô nos disseram que podíamos sair sozinhas explorar a fazenda, já que éramos mais velhas e não precisávamos de supervisão na opinião deles. Então Stacy e eu partimos para o canteiro de abóboras, que tinha uns 6 acres de extensão. Acho que foi isso que a placa na estrada disse. A plantação de abóboras era simplesmente enorme e extensa. A plantação não foi feita em um campo reto, nivelado ou quadrado, como muitas delas são. Havia pequenos caminhos de terra, colinas, um riacho e pequenos bosques e árvores que separavam e dividiam partes dela. Ela virava uma esquina, um pouco atrás da floresta, se é que você pode imaginar o que estou descrevendo. Stacy e eu estávamos nos divertindo percorrendo toda a extensão da plantação e explorando todos os pequenos cantos e recantos do campo. E finalmente viramos aquela esquina bem no final dela, de modo que ficamos fora da vista da fazenda principal onde meus avós e todos os outros clientes estavam. Quando contornamos aquela curva, vimos que estávamos diante de um matagal bem denso e com muitas árvores. Pudemos ver que o bosque se estendia por uma colina de tamanho grande, e que havia uma fenda rochosa que quase cortava a colina no meio. Havia água escorrendo pela fenda na forma de uma pequena cascata que desaguava em um riacho na base das árvores e corria para a floresta em algum lugar fora de vista. Lembro que ficamos pasmas, porque era muito bonito, com a luz do sol brilhando na água e todas as folhas vermelhas e laranjas caindo por todo lado. Stacy teve a brilhante ideia de ver a que distância o riacho ia da cascata. Stacy sempre foi muito mandona e, embora eu achasse que não deveríamos, fomos assim mesmo porque eu não queria discutir com ela. Ultrapassamos o limite do canteiro de abóboras e entramos no matagal. Quase imediatamente, após cerca de 10 passos seguindo o riacho, chegamos a uma pequena construção de tijolos. Eu realmente não sei para que era, mas era feita de tijolos vermelhos, era bem baixa no chão e tinha uma forma quadrada hexagonal. Tinha uma chaminé de um lado, uma porta de metal e uma janela em pelo menos 2 lados. Era muito pequena para ser uma casa, mesmo para uma pessoa. Isso me lembrou dos pequenos banheiros encontrados em alguns parques públicos. E foi aqui que aconteceu a coisa terrível. Quando Stacy e eu contornamos a lateral para inspecioná-la, na janela do lado direito do prédio havia um rosto nos espiando. Eu sei que isso parece estúpido, mas parecia um porco com pelo ou pele preta como breu, olhos vermelhos opacos e dentes realmente longos e afiados saindo da boca. Os dentes não eram presas compridas como as de um javali, não tinha presas. Eles eram mais como dentes humanos assustadoramente longos e que se projetavam para fora de sua boca.
A expressão em seu rosto foi o que mais me assustou. Parecia ser mau, zangado ou hostil. Parecia que queria nos machucar. E devia ser alto porque diria que não estava de quatro como um porco normal estaria. Para olhar pela janela, ele tinha que estar de pé ou pelo menos curvado como um homem sobre os dois pés. Assim que Stacy e eu colocamos os olhos nesta criatura, ela gritou, "Oh meu Deus!" E a coisa gritou também. Era como o som de uma vaca quando está brava ou estressada, mas misturada com um grito humano. Não foi um grito de medo, foi como se quisesse nos atacar. Como eu disse, tive a sensação de que ele queria nos machucar ou estava com raiva por estarmos ali. Nós duas gritamos e quase nos empurramos tentando fugir daquela pequena construção. Não sabia se estava atrás de nós ou não, mas eu estava em modo de sobrevivência e não olhei para trás para verificar. Finalmente chegamos à beira da plantação de abóboras, saltamos sobre o riacho e corremos todos os 6 acres até a fazenda. Quando chegamos onde todas as outras pessoas estavam, Stacy simplesmente parou, congelada, perto de uma barraca de vegetais e não se mexeu. Era como se ela estivesse em choque. Fui ao celeiro aberto onde vovó e vovô conversavam com o dono da fazenda. Eles viram meu rosto e sabiam que algo estava errado. Vovô e o fazendeiro me conduziram para trás do celeiro para que as crianças e famílias não ouvissem o que eu tinha a dizer. Eu disse a eles exatamente o que tínhamos visto. Vovô não quis acreditar em mim e disse que apenas nos assustamos. Fomos buscar Stacy, que ainda estava na frente do celeiro parecendo traumatizada. Quando eles finalmente conseguiram fazê-la falar, ela disse exatamente a mesma coisa. O negócio é o seguinte, e assim que o fazendeiro percebeu qual tinha sido a pequena construção de tijolos tínhamos visto, seu rosto ficou branco. Parecia que ele havia levado um tapa. O avô perguntou a ele qual era o problema. O fazendeiro sussurrou algo para ele e o vovô nos disse para esperar no carro. E foi o que nós fizemos. Quando o vovô voltou, ele parecia muito abalado. Ele entrou e contou a Stacy, a vovó e a mim o que o fazendeiro confidenciou a ele. A família do fazendeiro possuía aquela propriedade por quase um século, e na década de 1930, o tio do fazendeiro disse a todos que tinha visto um demônio que parecia um porco na floresta e que vivia naquela pequena construção de tijolos. A família do fazendeiro não acreditou no tio, pensando que ele estava inventando histórias ou talvez estivesse ficando doente mental. Então, no final dos anos 30, seu tio desapareceu por cerca de 5 dias. Finalmente, um dos membros da família encontrou o cadáver do homem naquele pequeno prédio. Nenhuma marca nele, e o legista não conseguiu descobrir o que aconteceu. Ele estava perfeitamente saudável, no final da adolescência e início dos 20 anos, e não havia nenhum ferimento que pudessem encontrar. Ele tinha acabado de cair morto no chão daquela pequena construção de tijolos sem motivo aparente. O fazendeiro também disse ao vovô que de vez em quando ele ainda ouve algum animal gritando ou uivando na floresta na beira do campo, mas não consegue saber que tipo de animal poderia fazer um som horrível daqueles. A família do fazendeiro sempre relatou aquele som intermitentemente naquela propriedade desde a morte de seu tio. 2. A mão de quem? Essa história que vou contar se passou com uma garota com quem eu trabalho. Não faz muito tempo que eu trabalho aqui, então eu não posso dizer que ela seja uma amiga, está mais para companheira de trabalho, mas ela é uma pessoa séria e realista e não acho que ela seja o tipo de pessoa que fica inventando histórias. Então eu acredito que essa história seja real. A família dela tem uma casa na praia que eles sempre vão no verão. Eu não cheguei a ver a casa, mas pelo que ela fala, parece ser uma casa antiga e em um lugar isolado, mas bem arrumadinha e bonita com apenas o necessário, mas perfeitamente utilizável, se você não se importar em passar um tempo sem alguns confortos do mundo moderno. Certa vez, ela e os seus pais dela tinham ido fechar a casa para o inverno, já que ninguém usa a casa nesse período do ano.
Eles foram dar uma parada no jardim para a casa não parecer abandonada, trancar as portas e janelas direito para deixar tudo bem seguro e guardar as coisas lá dentro. Apenas os três estavam lá. Já era noite enquanto o pai dela estava sentado lendo na mesa da cozinha. Ela e a mãe dela estavam na garagem que serve de depósito no inverno. A garagem tinha uma porta que dava para a cozinha e ficava em um nível mais abaixo, então tinha uma escada para subir até a cozinha. A garagem tem uma lâmpada que fica no meio dela e o interruptor fica do lado da porta da cozinha. A minha colega estava na garagem empacotando algumas coisas. Ela estava na parte perto da escada, enquanto a mãe dela estava quase do outro lado da garagem montando algumas caixas. A luz da garagem já tinha algum tempo que estava meio ruim, sendo que às vezes ela apagava sozinha. Nenhuma das duas estranhou quando de repente a luz apagou. A primeira reação dela foi de incômodo e sentindo a mãe dela se aproximando dela. Então ela esticou o braço e segurou a mão da mãe e soltou uma risadinha nervosa enquanto falava: "Graças a Deus que vocês está aqui. Eu odeio ficar no escuro." Então a mãe dela falou: "Você está mais perto da porta, peça para o seu pai abrir a porta da cozinha para entrar luz aqui dentro." Então ela notou que a voz ainda estava vindo do outro lado da garagem, onde a mãe dela estava antes da luz apagar. Nesse momento ela pensou em se a mãe dela estava a uns 6 metros de distância, quem estava segurando a mão dela. Então ela largou a mão e gritou tão alto que o pai dela foi correndo ver o que tinha acontecido. Quando ele abriu a porta e a luz da cozinha iluminou a garagem, não tinha nada fora do normal, o que, na minha opinião, foi um alívio para ela, e a mãe dela ainda estava do outro lado da garagem. Ela me falou que não encontrou uma explicação para o que aconteceu, nada de paranormal nunca aconteceu naquela casa, a mão não estava fria, estava quente como a mão de qualquer pessoa, e ela não sabia dizer se era só uma mão ou uma pessoa inteira que estava ali do lado dela no escuro. A única coisa que ela sabe é que naquele dia na garagem, tinha alguma coisa junto com ela e a mãe dela. Desde então ela já esteve na casa várias vezes, inclusive sozinha, muito corajoso da parte dela na minha opinião, e não presenciou nada perturbador. E aí, amantes de terror, ficaram assustados com os relatos de hoje? Para saber quem chegou até o final, escrevam a palavra porco nos comentários. Vejo vocês amanhã para mais histórias assustadoras. Até logo!